Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube Tatiana Benites, gratidão, gratidão, gratidão. Hoje nós vamos falar de Bezerra de Menezes aqui no programa de hoje, e para isso a gente vai falar com o Luciano Klein, que está lá em Fortaleza e vai contar um pouco para a gente de todo esse trabalho. Primeiro, obrigado, Luciano, por estar junto com a gente aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, no YouTube Tatiana Benites. Gratidão por essa oportunidade. Nós que agradecemos, querido, pelo convite gentil que você nos fez, sob inspiração do nosso querido, e eu tenho que ressaltar o nome dele, porque é uma das almas que eu mais estimo, Austin Peter Carrara. Então, muito grato pela oportunidade de falarmos aqui, mesmo que brevemente, sobre a vida do nosso ilustre conterrâneo. Agora, conta pra gente, antes da gente começar a falar um pouco, é o que você falou, os 45 minutos de sensibilidade é pouco para essa grande figura que é Bezerra de Menezes. Mas vamos começar, então, Luciano, contando um pouco, vai. Luciano Klein, conta um pouco de você para os ouvintes aqui da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Luciano. Querido, nós neste ano, coincidentemente, no mês de novembro, e por sermos historiador por ofício, trabalhamos há 31 anos no Colégio Militar de Fortaleza, que é uma instituição nacional. Já estamos, aliás, em via de aposentadoria, somos da área de História, por amor à ciência de Heródoto, e há 30 anos, praticamente, setamos um trabalho visando o resgate da memória do espiritismo local. Trabalhamos algumas biografias, como, por exemplo, a de Viana de Carvalho, fizemos um trabalho, estamos concluindo outro sobre Chico Xavier, temos uma biografia sobre Divaldo Pereira Franco e, obviamente, alguns trabalhos sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Então, neste ano, coincidentemente, nós estamos completando também 40 anos de espiritismo. Começamos no movimento de juventude local, na Mocidade Espírita Joana de Ângeles, que era vinculada à Comunhão Espírita Cearense, que funcionava onde hoje está a Federação Espírita do Estado do Ceará. E desde a nossa juventude, portanto, mais precisamente a partir do ano de 1987, quando começamos a fazer algumas pesquisas sobre vultos, sobre personalidades da história do espiritismo, nós nos encantamos pela vida do Dr. Bezerra de Menezes, que até então muito pouco conhecíamos, até o momento em que também, naquele ano, coincidentemente, e é sempre bom lembrá-lo, porque recentemente ele nos deixou, aliás, na próxima semana irá se completar um mês do seu retorno triunfal ao mundo espiritual, dia 15 de maio de 2025, Divaldo Pereira Franco veio a Fortaleza e proferiu uma palestra em torno da vida missionária do Dr. Bezerra de Menezes. Foi quando começamos a ler tudo quanto existia sobre ele, até o desejo, na década seguinte, de encetarmos uma pesquisa mais pormenorizada, mais apurada a respeito dele, e a partir de então começamos a levantar uma gama considerável, né, de documentos pessoais, fomos atrás, e esse é o trabalho do historiador, do rastro de algum dos seus parentes, descendentes, bisnetos, trinetos, no Rio de Janeiro e aqui mesmo em Fortaleza, os sobrinhos bisnetos, trinetos, e conseguimos levantar uma farta documentação que culminou recentemente em 2021, ano em que nós tivemos a oportunidade de celebrar os 190 anos de nascimento do Dr. Bezerra de Menezes. Ele nasceu no dia 29 de agosto de 1831, aqui no Ceará, na região do Vale do Jaguaribe, a antiga Riacho do Sangue, onde hoje está Jaguaretama, em Solonópolis, e desencarnou no Rio de Janeiro em 11 de abril de 1900. Então, nós levantamos todo esse documentário da vida do Dr. Bezerra de Menezes e fechamos num livro que veio a lume por ocasião dessa efeméride, os 190 anos dele, em 2021, 2021, sob o título de Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão. Uau! Essa abertura do Luciano Klein que vai conversar com a gente. Agora, conta pra gente, esse Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão. 3 décadas de pesquisas, é isso, Luciano? 3 décadas, 30 anos. Conta pra gente.
Às vezes as pessoas me perguntam, sabe, Damião, o que é que ele levou a pesquisar a vida do Dr. Bezerra de Menezes por tanto tempo? Aí eu me lembro de uma velha canção, né? Aliás, não tão velha assim, desse sertanejo dos nossos dias. Eu até prefiro o sertanejo à moda antiga, né? Mas esse que chama de sertanejo universitário, mas a música é bem sugestiva em relação ao nosso trabalho, que é que diz que só o amor, né? Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Foi o amor pelo Dr. Bezerra de Menezes, pela sua vida, pela gratidão que temos a esse espírito, pelo que ele nos legou, e sempre dizemos, e essa afirmativa nós a fazemos como historiador, que Bezerra de Menezes, no século XIX, assim como Chico Xavier no século XX, são as figuras exponenciais, referenciais, exemplares, pelo menos para mim, como pesquisador, do que significa ser um verdadeiro espírita, porque ambos, cada um em seu tempo, viveram o que pregaram, e pregaram o que viviam. Então, foram pessoas não somente teóricos do espiritismo, no caso do Dr. Bezerra de Menezes, além de pesquisador, médico humanitário, Chico mais na área da mediunidade, claro que Chico teve um pouco mais de tempo, mas são figuras que crescem aos nossos olhos, provocam admiração estupenda exatamente devido a tudo aquilo quanto eles nos ensejaram através de seus exemplos. Então, foi exatamente mirando a vida do Dr. Bezerra de Menezes que nós começamos ainda timidamente, a partir do final dos anos 80, a garimpar informes sobre o Dr. Bezerra de Menezes, e especialmente na década de 1990, quando, no final daquele decênio, dos anos 1990, nós tivemos a oportunidade de ter dois amigos grandemente importantes na nossa vida. Um deles, os dois já estão residentes no mundo espiritual, mas um deles é Lamartine Palhano Júnior, que foi um grande escritor. Nós tivemos a felicidade de, inclusive, fazer a orelhinha do último livro de sua autoria, lançado no ano do seu desenlace, que foi no ano 2000, um romance histórico que ele escreveu, pouco conhecido do Brasil espírita, em que ele falava a respeito da figura extraordinária do padre José de Anchieta, As Chaves do Reino, um livro que foi publicado pela editora La Chatre. Então, nós conhecemos Palhano, como também o grande amigo que neste ano completa 20 anos do seu retorno ao mundo espiritual, Eduardo Carvalho Monteiro, esse de São Paulo, grande pesquisador de nomeada do nosso movimento. E ambos nos incentivaram a essa pesquisa. Primeiramente o Eduardo, e depois, no tocante a Bezerra de Menezes, mais até, Lamartine Palhano Júnior, que conhecemos pessoalmente em 1997. E Palhano, de público, numa palestra que proferiu aqui em Fortaleza, num dos nossos congressos espíritas locais, ele sugeriu que deveria ser escrita uma nova biografia sobre o Dr. Bezerra de Menezes, além das já existentes, e que deveria ser preferencialmente feita por um historiador, e preferencialmente sendo esse historiador cearense. Aí sugeriu o nosso nome. Na época, nós já tínhamos juntado esse material, mas acreditávamos que talvez fosse desnecessário, posto que já havia algumas biografias importantes escritas sobre o Dr. Bezerra de Menezes, mas o próprio Palhano nos alertou ao fato de que essas biografias careciam de uma documentação que melhor as fundamentasse, porque havia muita coisa em torno da vida do Dr. Bezerra de Menezes que nós não tínhamos uma comprovação tácita. Então, nós fizemos um trabalho, uma garimpagem paciente e demorada, como deve ser todo trabalho historiográfico, para que assim nós pudéssemos recuperar um bom material a respeito do Dr. Bezerra de Menezes. E, primeiramente, nós lançamos um livro em face da celebração do ano 2000, do primeiro centenário de desencarnação do Dr. Bezerra de Menezes, 11 de abril de 1900, 11 de abril do ano 2000. E nós lançamos um livro que hoje está na terceira, já vai para a quarta edição, pela editora La Chatre, que a princípio funcionava no Rio de Janeiro, que tinha à frente o querido amigo, hoje residente em Portugal, Alexandre Rocha. E depois a La Chatre transferiu-se para o interior de São Paulo, Ribeirão Preto, se não me falha a memória. E nós publicamos o livro Bezerra de Menezes, Fatos e Documentos. Na sequência, publicamos um outro também, este mais um opúsculo, por um jornal local, que na verdade era uma editora do jornal O Povo, a Fundação Demócrito Rocha, que se esgotou rapidamente. E, posteriormente, também fomos convidados a ajudar numa consultoria, na orientação ao filme Bezerra de Menezes, Diário de um Espírito, que foi lançado pela Estação Luz em 2008. Claro que naquela época nós ainda não tínhamos as informações que achávamos serem pertinentes, mas
importantes acerca da vida do Dr. Bezerra de Menezes, e aí continuamos as nossas buscas, e aí o resultado desse trabalhinho, que veio a lume em 2021, com quase 1.300 páginas. Lindo demais essa trajetória para poder contar essa história de Bezerra de Menezes, porque é o que você disse, né? São muitas. Eu me encanto com Bezerra de Menezes, com aquela história dele lá, de como ele descobriu a doutrina espírita, me encanto com o aluno de matemática, mas aí, agora, quando a gente percebe depois, e você foi a fundo isso, além de tudo isso, né, esse desapego às coisas, o desapego dele, e a importância, né, desse médico dos pobres ajudando tantas e tantas pessoas, Luciano. E o que mais nos surpreende, sabe, Damião, é que foi essa a nossa intenção como pesquisador, quando mergulhamos a fundo no trabalho da vida do Dr. Bezerra de Menezes, embora saibamos que, teoricamente, a ideia einsteiniana da teoria da relatividade, ela nos sinaliza para a possibilidade de, teoricamente, voltarmos no tempo, por enquanto, ainda não conseguimos, a não ser através da memória ou através de uma regressão, mas aí são casos específicos. Mas no caso do historiador, nós podemos voltar, de certa forma, no tempo, mergulhando a fundo em pesquisas com documentos de época. Lembro, por exemplo, nas velhas hemerotecas pelo Brasil afora, especialmente no Rio de Janeiro, jornais do tempo do Dr. Bezerra de Menezes. E ali nós tínhamos as notícias quase que em tempo real, o que estava acontecendo com o Dr. Bezerra de Menezes, a ponto de fazermos uma análise mais efetiva acerca da vida daquele que até então conhecemos através de relatos de outros companheiros e os que escreveram anteriormente, companheiros denotados, esforçados na divulgação da vida do Dr. Bezerra de Menezes, mas não eram historiadores. Então, com a lupa do historiador, e aí é que é interessante, tentando entender o homem Bezerra de Menezes como alguém que viveu no Brasil oitocentista, ou seja, no Brasil do século XIX, no Brasil de Pedro II, num século de grandes e extraordinárias transformações, especialmente com a atuação na política, na área empresarial, nas pelejas, nas lutas em prol da emancipação dos escravos e da abolição da escravatura, que são coisas distintas que aconteceram no século XIX, a sua atuação como médico humanitário, a ponto de ter recebido da freguesia de São Cristóvão, e até nós descobrimos um documento comprobatório desse título, o honroso e mais importante título que ele recebeu, daqueles que eram, muitos deles, deserdados da sorte, do sofrimento, na região do Rio de Janeiro, especialmente na então freguesia, hoje bairro de São Cristóvão, onde ele viveu boa parte da sua vida na fase inicial, de maneira especial, o título de médico dos pobres. E, posteriormente, também, a sua atuação como espiritista, nos últimos 14, 13 anos da sua vida, embora, como você mesmo lembrou, ele tenha conhecido o espiritismo um pouco antes, num episódio bastante conhecido e fiel à história, porque foi narrado por ele próprio, numa entrevista mais tarde cedida à revista, à época, Jornal Reformador, da Federação Espírita Brasileira, em 1893, quando ele fala daquele episódio que todos nós conhecemos, já lemos, alguma historieta a respeito disso, e até está no filme a que fizemos menção, que é o momento em que ele tem a oportunidade de receber de um amigo, de um colega médico, Joaquim Carlos Travassos, o responsável pela versão, por primeira vez, à língua portuguesa de O Livro dos Espíritos, que ele publica em 1875, pela livraria Garnier, no Rio de Janeiro, com o pseudônimo muito comum naquela época. O próprio Dr. Bezerra vai usar mais tarde o pseudônimo de Max, quando escreverá a célebre coluna em 4 dos principais jornais do Rio de Janeiro, Estudos Filosóficos. Então, ele recebe a tradução de O Livro dos Espíritos, naquele episódio do bonde, ele vai para casa, não tendo muito o que fazer, ele resolve folhear a obra e fica fascinado pelo conteúdo literário, científico, filosófico e espiritual da obra magna da codificação espírita, O Livro dos Espíritos. E, a partir de então, ele começa a fazer os estudos doutrinários, mas não adere publicamente, em razão de uma vida intensa que ele tinha, inclusive na área empresarial, que é outra faceta pouco conhecida na vida do Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra contribuiu sobremodo, Damião,
para o processo desenvolvimentista do nosso país no século XIX, estando à frente de várias empresas importantes. Na área ferroviária, por exemplo, a Companhia Macaé Campos, a Companhia de Ferrocarril, os trilhos urbanos, os bondes, inicialmente, o principal transporte coletivo de grande importância para meados do século retrasado, e ele estava à frente de tudo isso porque o Dr. Bezerra era um visionário. E até investimento que nós não sabíamos até então, em áreas, por exemplo, de instituições financeiras. Ele esteve à frente de instituições bancárias como o Banco Mútuo, o Banco Evolucionista, esteve à frente de uma Companhia Nacional de Construções. Então, várias ações nessa área, anelando sempre, em razão dessa visão que ele tinha, promissora em relação ao Brasil, que teve um surto desenvolvimentista notável, especialmente com o ciclo do café em meados do século XIX, a ação também empreendedora de Irineu Evangelista de Souza, o Visconde ou Barão de Mauá, cuja vida é bastante conhecida da história nacional. Então, o Dr. Bezerra vai na esteira de todas essas mudanças. Então, a sua vida, o Dr. Bezerra é uma alma multifacetada. E no Espiritismo ele vai atuar de forma importante, especialmente, querido, a partir do dia 16 de agosto de 1886, num episódio que ocorreu numa segunda-feira como esta, que estamos aqui trabalhando essa nossa conversa, de uma sexta-feira à noite, do dia 16 de agosto de 1886, no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, para um público que se acotovelava para ouvir, segundo estima o periódico da época, de aproximadamente 2.000 pessoas. Vejam só, 2.000 pessoas é público para ouvir Divaldo Franco, um grande orador do passado, e naquela época as pessoas queriam ouvir a razão do médico humanitário, do empresário de projeção, do político que também atuara na área da vereança, na Câmara dos Vereadores, e também na deputação geral, corresponderia hoje ao cargo de deputado federal, e que tanto pelejara para o progresso do nosso país, o que é que o motivara a deixar a religião tradicional, familiar, que era o catolicismo, e optar pela doutrina sistematizada pelo até então do público brasileiro desconhecido, professor Hipólito Galderizar Rivai, o nosso Allan Kardec. Então, ele faz uma conferência demonstrando a razão, explicando o porquê dessa sua opção pela nova crença. A partir de então, ninguém mais o deteria, e Bezerra se torna, na nossa opinião, e aí afirmamos já como espírita, como pesquisador, o maior nome da história do espiritismo no Brasil, a ponto de receber com justiça, em 1895, quando presidia a Federação Espírita Brasileira pela segunda e derradeira vez, segunda porque a primeira vez ele se torna, Damião, presidente da instituição em 1889, e durante um ano ele ali permanecerá, já pelejando sempre para a união, a unificação do nosso movimento, que não era fácil naquela época, em razão dos pontos de vista, das cisanhas, das discussões, que infelizmente isso faz parte não da nossa doutrina, mas da nossa natureza humana. Os problemas que há no movimento espírita não são do espiritismo, são nossos problemas. As nossas idiosincrasias, as nossas contradições, os nossos atavismos, as nossas teimosias, não entendendo o espiritismo no seu aspecto trino, embora nós, claro, cada um tem a sua opção, como é o meu caso, e tem uma predileção pelo aspecto moral do espiritismo, que é aquilo que me norteia, que me orienta, que me sacia a alma, que dá tranquilidade em relação àquilo que eu pretendo alcançar e aprendi nesses 40 anos de espiritismo, tentando sempre e continuando sempre a se melhorar e a aprender. Então, o doutor Bezerra preside em 1889, até o ano seguinte, e a segunda e derradeira vez, explicamos a derradeira, é de 1895 até 1900, posto que ele desencarnará em 11 de abril, como mencionamos, aliás, curiosamente, uma quinta-feira da Semana Santa, véspera da Sexta-feira da Paixão, dia 11 de abril de 1900. Então, ele parte nesse período. Então, realmente foram essas as motivações que nos levaram a tentar percrustar um pouco mais a vida desse ilustre conterrâneo que muito doou e continuará a doar pelo movimento espírita no Brasil, inclusive por intermédio de grandes médiuns, quando ele desencarna, como Aura Celeste, hoje lamentavelmente esquecida no movimento espírita, Zilda Gama, Ivone do Amaral Pereira, Chico Xavier e, mais recentemente, Divaldo Pereira Franco. E
Luciano, eu vou querer depois a gente poder falar um pouco dessa parte da doutrina espírita, mas a hora que você foi comentando, né, desse visionário, Bezerra de Menezes, em várias empresas, político, e ele, estamos aqui conversando com o Luciano Klein, que tem o livro Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão. Luciano, e aí, o que é lindo dessa trajetória toda dele, você como historiador encontrou isso, e ele retornou ao plano espiritual humilde, pobre, passando hoje, quando a gente vê tantas pessoas que têm esses interesses aí materiais, ele voltou ao plano espiritual pobre, né, Luciano? Isso é muito interessante, Damião, porque até algumas pessoas ainda hoje não entendem. Há poucos dias ouvimos de uma confreira, muito dedicada à causa espírita. Mas como é que o doutor Bezerra desencarnou na mais extrema penúria, se ele foi um homem de posses e deixou tantos filhos em situação difícil do ponto de vista material? E há uma explicação, tanto que quase nunca as pessoas sabem. O fato é que o doutor Bezerra ele teve uma trajetória longeva na política. Ele se torna político a partir de 1860. Ele tinha, claro, uma vocação inata, embora a primeira esposa o ache influenciado nesse sentido, mas da boa política. Vejam, o Brasil num processo de transição, de transformação, ao tempo do governo daquele que eu, sinceramente, até hoje, considero o mau nome da administração pública do Brasil. Ninguém governou o Brasil melhor, fez tanto pelo Brasil do que Dom Pedro II, que, aliás, neste ano, no mês de dezembro, espero que o Brasil não esqueça, estaremos relembrando os seus 200 anos de nascimento. Tinha quase que a mesma idade do doutor Bezerra de Menezes, eram 5, 6 anos de diferença. O doutor Bezerra nasceu em 1831, o nosso imperador nasceu em 1826. Claro que Dom Pedro II teve uma atuação política demorada, administrou o Brasil por quase 50 anos, durante 49 anos praticamente, vindo a desencarnar em Paris em 1891. E nesse interregno, nesse intervalo de tempo, durante todo esse período, a partir de 1860, o doutor Bezerra foi, por essa vocação, por incentivo da população da freguesia de São Cristóvão, ele era ligado ao Partido Liberal, da época havia 2 partidos políticos no Brasil, nessa primeira fase do segundo reinado, o Partido Liberal e o Partido Conservador, que essencialmente, na história se diz, eram uma e a mesma coisa, embora houvesse, claro, algumas diferenças. E o doutor Bezerra, portanto, ele opta pela vida política, a princípio na Câmara dos Vereadores. E depois, a partir de 1867, também instado a pelejar com atuações mais em nível nacional, porque ele foi vereador pela ilustríssima Câmara Municipal da Corte de São Sebastião, que era a Corte Municipal do Rio de Janeiro. Naquela época, só para quem nos ouve, o Rio de Janeiro, só lembrar, era a capital do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. E ali era o chamado município neutro. Mal comparando, mas só para que didaticamente quem nos ouve possa entender, é como se o Rio de Janeiro fosse, vamos dizer, o Distrito Federal. O Distrito Federal é na República, Brasília, ali na região nós temos o Distrito Federal. A expressão usada no Império, o Brasil tinha como forma de governo a monarquia parlamentarista, era o de município neutro. Então, o doutor Bezerra de Menezes, ele foi vereador pela Câmara Municipal da Corte do município neutro, da cidade do Rio de Janeiro. Isso já dava uma evidência em nível nacional. E durante 2 vezes, em 2 momentos, e outras tantas interinamente, isso era comum, na época, cada Câmara, nas cidades, normalmente havia apenas 9 vereadores. E esses vereadores, Damião, eles escolhiam, entre eles, entre os pares, um nome que pudesse administrar o município neutro ou as outras cidades pelo Brasil afora, que seria hoje o correspondente ao cargo de prefeito. Não era chamado de prefeito, nem era ainda intendente, como algumas biografias diziam, a intendência é mais na República, na fase inicial. Então, era o presidente da ilustríssima Câmara que administrava o município neutro. Então, veja só, o doutor Bezerra de Menezes foi, por 2 vezes, efetivamente, o personagem político que geriu os destinos da capital do Brasil. Isso já lhe dava uma importância muito grande. E outras tantas vezes, ele o foi também, só que interinamente, quando se afastava o presidente, ele assumiu. Então, era uma pessoa que tinha um tino administrativo.
Isso na Câmara dos Vereadores. E aí, depois, a partir de 1867, ele vai exercer vários mandatos. Só que naquela época, diferentemente de hoje, a Câmara dos Deputados, que não era chamado propriamente como hoje nós chamamos o parlamento, era a Assembleia Legislativa, nós tínhamos a Câmara dos Deputados, tinha o deputado estadual, que seria o deputado provincial, e o deputado geral, que seria o deputado hoje correspondente à federal. E o Senado. O Senado, na época, era vitalício, ou seja, quem assumia só com a desencarnação é que deixava. A Câmara dos Vereadores tinha e dos Deputados tinha um mandato de 4 anos. Contudo, esses mandatos, pelo que a Constituição vigente, que é de 1824, a primeira do Brasil, que foi uma Constituição outorgada por Dom Pedro I, ela estabelecia, era de que o imperador, pelo poder moderador, poderia dissolvê-la e convocar novas eleições. Então, era muito difícil, por exemplo, um deputado, o vereador nem tanto, mas o deputado geral, ele ter o seu mandato inteiriço, ou seja, normalmente com 2 anos havia algum problema, o imperador dissolvia e convocava novas eleições. E naquela época, diferentemente de hoje, você poderia concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, exercer a função de vereador e deputado geral, ou seja, como se hoje você fosse vereador e, ao mesmo tempo, deputado estadual. O doutor Bezerra e federal. O doutor Bezerra foi, por várias vezes, vereador, quase que ininterruptamente, durante 20 anos, e também deputado geral. Então, ele teve uma atuação. Mas, nessa época, ao contrário do que as pessoas hoje podem imaginar, a política não dava, financeiramente falando, as vantagens da política dos dias de hoje. Aliás, isso é comprovado pelo fato de que, quando ele exerceu a Câmara dos Vereadores, o trabalho como vereador no Rio de Janeiro, ele nunca deixou de trabalhar como médico. Muita gente pensa, vai viver da política. Não, pelo contrário, nós temos várias notícias do período em que ele ia para a Câmara de manhã, ele trabalhava na Câmara de manhã, e até 1h da tarde, as pessoas acham estranho que 1h da tarde ele estava trabalhando. É porque naquela época, por não haver televisão, não havia internet, por razões óbvias, né? As pessoas normalmente, no Brasil, almoçavam entre 9h30 e 10 da manhã, jantavam às 5 da tarde e dormiam com as galinhas, como se dizia. Dormiam cedo, né? Não havia muito o que fazer quando a noite chegava, que, aliás, era um hábito, sob certos aspectos, também muito mais saudável. Então, o doutor Bezerra, ele passa a ter, portanto, uma atuação demorada na política, mas ele tinha que trabalhar. Então, nós encontramos todos os registros de consultório, nós fizemos levantamento de todos os locais onde ele viveu, onde ele trabalhou, as suas moradas no Rio de Janeiro, nos bairros em que ele veio. Então, ele trabalhava de manhã na Câmara dos Vereadores e à tarde clinicava. Então, nunca deixou. Era mais uma ajuda de custo, inclusive, que a Câmara dos Vereadores lhe dava. Um dos seus biógrafos, por jornais da época, chegou a dizer, inclusive, que, ao contrário do que muita gente talvez pensasse hoje, ele foi político, devia ter... Não, pelo contrário. Ele recebeu de um amigo um registro, num dos jornais da época, em que o amigo dizia que a política foi um dos fatores do seu empobrecimento, porque ele não parou com a política, mesmo depois se tornou espírita, é um erro que as biografias antigamente colocavam, anteriormente publicadas, que ele tinha parado em 1886. Não, ele continuou, foi eleito deputado geral, mais uma vez, em 1889, perdeu o mandato por conta do advento da República, que foi um golpe, né? Nós dormimos na monarquia, acordamos na República, e depois ainda fundou, mais à frente, nos anos 1890, um partido republicano. Aí ele já adere à fase da República, né? Ele muda um pouco a sua maneira de pensar e abandona a política, de fato, em 1896, quando era presidente da Federação Espírita Brasileira, no seu 2º mandato. Então, a política o empobreceu, porque, em vez de receber, ele tirava do seu próprio bolso para investir em prol do desenvolvimento nacional. Esse é um fator. Do ponto de vista também material, Bezerra de Menezes foi, pelos seus próprios e honestos méritos, do seu trabalho extraordinário, um empresário muito bem-sucedido. Ele começa em 1871 com várias empresas, descobrimos uma empresa que ele trabalhou primeiramente de seguros mútuos contra incêndios, que era muito comum no Rio de Janeiro naquela época, a ocorrência de muitos incêndios em domicílios, em fábricas, né, por razões até óbvias, né, não havia segurança devida. Então, o doutor Bezerra trabalhou primeiramente nessa instituição. Depois, ele esteve à frente também, no início do decênio dos anos 1870,
da Companhia Arquitetônica do Rio de Janeiro. Olha a importância do Dr. Bezerra de Menezes. Companhia da qual ele era diretor, inclusive responsável pela fundação, por exemplo, do bairro de Vila Isabel, que até hoje existe. O Boulevard 28 de setembro, naquela época, ele foi um dos responsáveis. Ele tinha uma paixão também pela engenharia, pela arquitetura, pela mudança do Rio de Janeiro, porque como médico, ele também estava atento aos problemas de saúde do Rio de Janeiro. Ele era um médico também, na época não havia especialidade como hoje nós temos, claro que ele gostava muito da área urológica, mas também da área higienista, né? Um homem que estava atento por conta das epidemias que aconteciam com uma certa frequência no século XIX, né? Cólera, por exemplo, a malária, que chegava até o Rio de Janeiro, né? A febre amarela, que inclusive ceifou a vida física do pai dele aqui no Ceará, em 1851. Então, ele estava atento a tudo isso e o quanto ele pôde fazer, contribuindo para o progresso da cidade que o abrigara como filho. Ele viveu, se tornou praticamente carioca, porque viveu um pouco aqui no Ceará, saiu em 1851, para não mais voltar, e teve toda a vida e a descendência no Rio de Janeiro. E o fato, Damião, é que o Dr. Bezerra de Menezes continuou investindo nesse período, já falamos das empresas ferroviárias, que certamente fez com que ele obtivesse parcos recursos, a ponto de, nos anos 1870, o Dr. Bezerra de Menezes ter tido algumas terras, alguns terrenos na região da Tijuca, que ele amava. Ele chegou a ter 3 chácaras, uma do lado da outra, na Estrada Velha da Tijuca, e em que ele, inclusive, abrigava os seus familiares, além da prole grande que o Dr. Bezerra de Menezes teve, diferentemente das biografias anteriores, queridos, que colocavam um número menor de filhos. Nós pesquisamos e levantamos todos os dados de todos os filhos do Dr. Bezerra de Menezes, mais do que as biografias diziam, porque as biografias diziam que ele teve 2 filhos no primeiro casamento. Para quem não sabe, o Dr. Bezerra se casou por primeira vez em 1858 com Maria Cândida de Lacerda Prego, era esse o seu sobrenome, né, que vai desencarnar prematuramente, aos 19 anos apenas, em março de 1863, deixando com 2 filhinhos. Não um casal, como muitas vezes, e até nós, biógrafos mais lá atrás, pensavam que era um casal, mas eram 2 menininhos. O Adolfo Júnior, que tinha o mesmo nome do pai, e o Antônio. Quando a esposa desencarna, ficou um filhinho com 3 anos e outro de 1 ano. E depois ele se consorcia com a irmã materna, Cândida Augusta, que vai lhe dar mais 13 filhos, e não apenas 7, como algumas biografias colocam, no total de 9. Não foram 9, foram 13 filhos do segundo casamento, portanto, 13 com mais 2, 15, e ele ainda adotou mais uma filha, a quem ele deu o nome de Antônia Bezerra de Menezes, que era filha de uma escrava alforriada, ou seja, ele adotou, sem distinguir das outras filhas, dos outros filhos, uma menininha, de origem afrodescendente, a quem ele deu o nome de Antônia. Carinhosamente, ele a chamava de Antonica, como, aliás, todos os filhos. O Dr. Bezerra era um pai diferente. Ele era um pai muito tátil, um pai muito carinhoso, um pai muito afetuoso, que ia na contramão, aliás, da educação oitocentista, ou seja, da educação do século XIX. E assim sendo, Damião, você me pede para falar do Dr. Bezerra, eu me empolgo aqui e vou longe. O Dr. Bezerra teve um patrimônio considerável nesse aspecto. De forma honesta, ele conseguiu juntar tudo isso. Mas o Dr. Bezerra era, de fato, uma alma franciscana. Ajudava, usando a expressão de hoje, Deus e o mundo. Abrigava vários afiliados, pessoas que vinham do Ceará para o Rio de Janeiro, acolhia na sua própria residência. Mas o fato é que, quem conhece a política nacional, o Dr. Bezerra de Menezes, nessa sua ação empresarial, ele se descuidou, porque quando veio o advento da República, um grande nome da história nacional que todos nós conhecemos e admiramos, considerado a glória da oratória na política nacional, até pelo menos a primeira metade do século XX, depois tem Carlos Lacerda e outros vultos mais da política, até porque essa figura desencarna nas primeiras décadas, na década de 1920, eu me refiro ao Águia de Aia, Rui Barbosa. E Rui Barbosa foi eleito ministro da Fazenda e teve uma política, no início dos anos 1890, chamada de encilhamento. Assim como aconteceu, claro, mal comparando, não de forma equivalente, mas só para termos uma ideia, com o crack da Bolsa de Nova York, de 1929, onde muitos empresários, homens ricos,
dormiram ricos e acordaram na mais extrema penúria do ponto de vista material. Com essa política do encilhamento, o doutor Bezerra de Menezes, assim como boa parte dos empresários, perdeu tudo. E ele se endivida, descuidado nesse aspecto, realmente. Ele foi, até pelo foco, sobretudo na década de 1890, ele passa a focar mais o lado espiritual, a dedicação ao semelhante. Aquele médico humanitário que diziam que ele era muito mais do que aquilo. Como dizíamos, com a lupa do historiador, nós passamos, Damião, a ver um Bezerra de Menezes muito mais extraordinário, muito mais gigantesco, porque não era um mito, era um homem real, um homem que viveu em seu tempo, e fazia, portanto, tudo aquilo quanto as biografias anteriormente diziam, só que ia até além. E isso quem afirma é o historiador, né, que viu o homem do 800, o homem do século retrasado, o homem do século XIX. Então, ele perde tudo isso. A partir de 1895, ele realmente estava numa situação material, usando a expressão de hoje, fazer dó. Ele realmente viveu um momento difícil. Foi aquela época extraordinária da atuação dele, aí sim, já como médico homeopata, no termo da sua jornada, faltando 5 anos para a sua partida, quando aqueles mais lindos episódios de sua vida, muitos deles retratados até no filme, como aquele episódio do anel de formatura, que aquele fato é real, claro que com o colorido, a licença poética dos narradores vai mudando, às vezes, a forma como o fato realmente aconteceu, mas que de fato aconteceu. Então, o doutor Bezerra de Menezes vai atender na farmácia Cordeiro, e realmente o que ele tinha e o que ele não tinha para ajudar as pessoas, ele efetivamente dava. Então, ele, nessa época, Damião, perdão aqui pela prolixidade, né? Não tem como parar de fazer aqui essas abordagens para que todos entendam a razão disso. O doutor Bezerra de Menezes teve de alugar uma casa. Então, eu peguei, inclusive, o historiador vai atrás disso, eu peguei o aluguel dele, quando ele pagava de aluguel. Ele passou a morar na mesma casinha que ele vai desencarnar, na rua 24 de maio, ao número 93, na região ali do Riachuelo, Estação Sampaio, no Rio de Janeiro, na então rua 24 de maio, 93. Então, quando ele desencarnou, a casa era alugada. Então, ele já estava passando por um momento, materialmente falando, muito difícil. De tal maneira que, quando ele desencarnou, realmente houve uma sensibilização por parte dos amigos espíritas e não espíritas para encontrar alternativas para que o sofrimento da viúva, né, em termos materiais, e dos próprios filhos fosse minorado. Os filhos pequenos, porque ele passou por provas muito difíceis, porque desses 16 filhos, contando com a adotiva que ele teve, Damião, ele viu partir antes dele 10 filhos. Então, veja a dor de um pai. Antes dele se encarnar, 10 filhos já tinham ido antes. Sofrimento, uma prova que a gente pode aquilatar, né? Pelo que causou na vida do Dr. Bezerra, mas, evidentemente, já acalentado aí pela fé espírita. Então, isso é tão sério, as pessoas dizem, mas o Dr. Bezerra se descuidou. Não se descuidou, porque, inclusive, pelo tempo que ele teve na política, ele poderia ter tido uma boa aposentadoria com uma política de hoje. Só que naquela época não era assim. Tanto que tentaram conseguir, e conseguiram, mas depois da desencarnação dele, quase 5 anos após, uma pensão, uma parca pensão para a viúva, que estava passando por dificuldade. Então, através de alguns amigos políticos, se conseguiu uma pensão para a viúva. Então, o que não tinha naquela época. Então, o doutor Bezerra de Menezes foi rico, sim, não se descuidou, evidentemente. É claro que o seu foco, a sua visão e a sua riqueza contemplada, essa sim, ele teve direito, a maior de todas, não foram as riquezas materiais, mas as riquezas espirituais que deixou, não só para os filhos, mas para todos nós, brasileiros, que temos nesse homem uma referência, um modelo de um autêntico, de um genuíno homem de bem, como preconizou Kardec. E conversando com o Luciano Klein aqui no programa Sensibilidade de hoje, falando de Bezerra de Menezes, ele que escreveu o livro Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão. Agora, a gente tem, olha, o tempo vai passando, temos ainda só apenas mais 5 minutinhos, Luciano, mas eu queria que você falasse um pouco, você que pesquisou tudo isso, como pesquisador, com esse olhar de pesquisador, vamos trazer um pouco
do trabalho que o Bezerra deixou também dentro da Federação Espírita Brasileira. Porque a gente pega algumas pesquisas ali, você para e fala, poxa, o Evangelho no Lar, o estudo, a primeira livraria, conta um pouco do que Bezerra fez no início de todo esse trabalho como presidente da FEB também, Luciano. Querido, grato pela oportunidade e, mais uma vez, lhe peço desculpas por conta aqui da compulsão em falar da vida do Dr. Bezerra de Menezes, por quem eu sou apaixonado, né? E o tempo, evidentemente, ainda exige que nós sejamos disciplinados, né? Mas, olha, o que o Dr. Bezerra de Menezes fez pela Federação Espírita Brasileira, em seu tempo, ninguém fez. Ele foi, como dissemos, convocado a ser espírita pela primeira vez, a sua primeira gestão, em 1889. E já a partir dessa época, no dia 31 de março de 1889, quando se celebravam os primeiros 20 anos do desenlace de Allan Kardec, que desencarnou no dia 31 de março de 1869, portanto, 31 de março de 1889, o doutor Bezerra organizou um congresso no Rio de Janeiro. Congresso naquela época não era como os nossos congressos espíritas de hoje. Hoje nós nos reunimos em congressos espíritas para ouvir palestrantes, trazendo determinados temas, resultado de seus estudos demorados. Naquela época, os congressos eram para reunir as lideranças espíritas que vinham do Rio de Janeiro e até em alguns casos de outras províncias do Brasil, para ali encontrarem alternativas para melhor divulgar o espiritismo e se organizarem como instituições. Vai ser nesse contexto que vai surgir, por exemplo, a Federação Espírita Brasileira, em fim de 1883, oficialmente a partir do dia 1º, depois 2, essas datas se modificaram com o tempo, de janeiro de 1884. Então, o doutor Bezerra, quando ele assume, ele já tinha essa preocupação e organiza um trabalho concitando a família espírita à união, à confraternização, e aquilo que no futuro nós chamaríamos de unificação. Na segunda e derradeira gestão, aí é onde o doutor Bezerra de Menezes avulta, ele desponta, e, sinceramente, querido, eu digo para você, sem nenhum receio aqui de cometer uma injustiça a outros presidentes do século XIX, o doutor Bezerra ele foi praticamente, isso nós temos a ata dele, da época da Federação Espírita Brasileira, descrevendo como é que foi a eleição, ele foi praticamente instado, quase que compelido a assumir o seu segundo mandato a partir do dia 3 de agosto de 1895, que a Federação Espírita Brasileira, que naquela época não funcionava numa sede própria, essa sede própria da Federação Espírita Brasileira, o doutor Bezerra de Menezes nunca esteve lá do Rio de Janeiro, já vi algumas pessoas dizendo como é que nós somos, viu, Daniel? Eu visitei a sede da FEB na Avenida Passos, e ali eu passei a mão no corrimão e fiquei pensando, deve ter sido desse mesmo corrimão que o doutor Bezerra de Menezes subiu essas escadas, ele nunca esteve ali, fisicamente, espiritualmente, tantas vezes. Claro, até porque nessa época dele, a Federação Espírita Brasileira, ela funcionava em prédios alugados, acanhados, e passava por uma dificuldade muito grande de natureza material. E o doutor Bezerra de Menezes, por isso a importância do seu nome, vejam só, é uma pessoa talhada para essa função. Além do conhecimento doutrinário, da generosidade do seu coração, lembrem que falamos há pouco, ele tinha esse tino administrativo, fosse como empresário, na vida privada, ou fosse como político, na própria administração do município neutro, a capital do Rio de Janeiro. Então, ele envidou esforços para enxugar as despesas da instituição, encontrou, vejam só, uma alternativa para que ali pudesse a federação ter a sua autossustentabilidade, materialmente falando, e vai ter na gestão dele, que vai se criar em 1897, por exemplo, a livraria da Federação Espírita Brasileira, que vai tanto emprestar livros, né, para aquelas pessoas que não tinham condições, mas como ir principalmente vendê-los. Vai ser a partir também desta livraria, Damião, que o doutor Bezerra de Menezes vai, a partir de um acerto feito com Pierre Gaetano Limarie, que era o responsável, sobretudo depois da desencarnação de Amélie Gabrielle Boudet, ainda nos anos 1880, pela gestão do material de Allan Kardec, dos livros que o codificador houvera lançado. Então, ele vai autorizar o doutor Bezerra de Menezes, presidente da Federação Espírita Brasileira,
a traduzir uma nova leva de livros, inclusive também obras póstumas, sem gasto algum, né? Sem ter que pagar nada, tudo franqueado, tudo cedido gratuitamente, e com o selo da Federação Espírita Brasileira. Muita gente não para pensar a importância desse gesto, a importância desse fato. Foi graças a essa ação, e essa é uma das explicações, a razão do Brasil ter se tornado, na nossa opinião, um dos maiores países, hoje o maior país espírita do mundo, ao lado de Portugal, por exemplo. Por quê? Em grande parte vem lá de trás, porque as obras fundamentais do Espiritismo, que, claro, houve a tradução anterior de Joaquim Carlos Travassos, mas se esgota rápido, né, da editora Garnier, mas para uma produção em maior escala, isso será feito pela Federação Espírita Brasileira, e aí você tem a divulgação da obra de Kardec em língua portuguesa, no Brasil e em Portugal. Por isso é que, coincidentemente, embora países de língua hispânica também, que é muitos centros espíritas, mas são os dois países que têm o maior número de adeptos do espiritismo na atualidade. Então, o doutor Bezerra de Menezes fez tudo isso, administra a Federação Espírita Brasileira. Claro que foi um quinquênio final, os últimos 5 anos, muito difíceis, por conta de alguns embates, de algumas dissensões, de algumas dificuldades, os problemas, como dissemos anteriormente, humanos, que fizeram com que o doutor Bezerra de Menezes muitas vezes baqueasse diante das dificuldades encontradas nesse projeto de administração e de divulgação do Espiritismo. E aquilo que ele mais contribuiu, que comentamos ligeiramente anteriormente, que fez com que ele, com justiça, recebesse, Damião, o título de Allan Kardec brasileiro, foi o fato de que ele, a partir de 1887 até 1900, anteriormente as biografias diziam que ele houvera publicado as suas crônicas ou artigos semanais, a célebre coluna Estudos Filosóficos, com o pseudônimo de Marx, nos jornais, primeiramente o jornal O País, depois ele transfere a coluna, que era uma coluna hebdomadária, ou seja, uma coluna semanal, para o Jornal do Brasil, depois transfere para a Gazeta de Notícias, e aí nós encontramos um quarto jornal que ele publicou até 1900, que era o Gazeta da Tarde, vários artigos. Então, ele fez um trabalho ciclópico na divulgação do Espiritismo em todo o território nacional. Então, o trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, querido, é ao concurso. Eu não consigo encontrar outro. E no tocante ao que você também mencionou, fechando aqui a nossa participação, já antecipando o agradecimento pelo gentil convite que você nos faz, foi o de organizar e sistematizar todo o estudo doutrinário da FEB. Assim que ele chega, ele já organiza o estudo sistemático de O Livro dos Espíritos, em sessões às sextas-feiras. As pessoas muitas vezes iam para a FEB, como acontecia no Brasil no começo do século, isso era muito comum, por questões de contexto, para ouvirem manifestações mediúnicas dos espíritos com reuniões públicas. O Dr. Bezerra disciplina tudo isso, organiza e propõe, portanto, o estudo de O Livro dos Espíritos, depois as demais obras da codificação. Então, em linhas gerais, por aí nós podemos ter uma ideia da importância do trabalho dessa alma peregrina e missionária. Nossa, que lindo! A pena, olha, o tempo terminou, amigo ouvinte, a gente está terminando o programa Sensibilidade, mas eu ainda deixo espaço, Luciano Klein, mensagem final, Luciano, para aqueles que nos acompanharam no Sensibilidade, e desde já, gratidão, 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 Luciano. De agradecimento, querido, pelo convite que você nos fez, a oportunidade de termos podido falar, mesmo que apressadamente, rapidamente, sobre, e eu digo com muito orgulho, aspas, né, do nosso ilustre conterrâneo. Claro que estamos a anos-luz de distância desse espírito, pelo que ele representa para nós, e continua trabalhando, pelejando pela união da família espírita brasileira. Então, agradecer a você a oportunidade de, mesmo que brevemente, termos podido aqui falar um pouquinho a respeito dessa vida inspiradora, dessa vida modelar. E numa sociedade como a nossa, carente de referências, o espírito do Dr. Bezerra de Menezes avulta aí como um exemplo de vida a ser seguido, porque ele cumpria à risca aquele lema atribuído pela tradição a Francisco de Assis. Não só na vida familiar, na vida como espírito, na vida como político. Se as palavras convencem, são verdadeiramente os exemplos que arrebatam ou que arrastam. Mas bem, querido, obrigado pelo convite. Obrigado, Luciano Klein, hoje nos dando esse banho, né? Esse banho
de conhecimento ali, de falarmos um pouco, gente, de Bezerra de Menezes. Fica o convite para sua leitura desse livro de Luciano Klein, O Homem, Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.